Bom, vamos seguir aqui porque para falar sobre essa paralisação das estradas em todo o país, a gente conversa agora com o Coronel Gerson Gomes, analista de geopolítica do Instituto Civitas. Coronel, seja bem-vindo aqui à programação especial da Jovem Pan News. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde à nossa audiência fantástica da Jovem Pan. Coronel, a gente está vendo essa manifestação. Ontem o presidente se manifestou, ele defendeu, eu li há pouco, inclusive, o trecho do discurso dele, em que ele defende, sim, o direito de se manifestar, mas disse que os métodos não podem ser o de obstruir vias, ou seja, tem que entender o processo democrático. A Constituição brasileira é muito clara no direito à manifestação, da liberdade de expressão, mas ela também é muito clara e pode-se sugerir aí um conflito constitucional de garantir o direito de ir e vir, ou seja, daí vem o arrazoado, um bom arrazoado das coisas, um bom senso na aplicação da lei. Fato é que as pessoas estão se manifestando e elas estão se manifestando reclamando do processo eleitoral. Era natural que se o resultado fosse esse, as pessoas iriam reclamar, porque todo o processo eleitoral estava muito contaminado, estava muito enviesado, as pessoas tinham essa impressão muito clara. Aliás, debatemos isso longamente aqui na Jovem Pan durante todo o processo, tanto do primeiro turno quanto do segundo turno. No momento que está vivendo o país, qual é a sua avaliação, Coronel? Aparentemente, as palavras do presidente ontem, elas foram direcionadas especificamente a fazer uma distinção entre o que seria a manifestação que vamos dizer assim, que marcou, que deixou no imaginário popular como a direita se manifesta desde 2013, ou seja, as manifestações eram escolhidas normalmente para domingos, havia um cuidado todo de não prejudicar exatamente a sociedade, a população, e isso ficou sendo a marca registrada da forma como a direita tomou as ruas desde 2013, passando pelo impeachment da ex-presidente Dilma e chegando até agora a esse momento. Então, a primeira coisa que o presidente fez foi resgatar essa ideia de que a manifestação popular é legítima, mas ela não pode avançar no direito de ir e vir dos outros cidadãos e deve acontecer dentro da lei. Então, eu acho que é pacífica essa posição dele. No entanto, ele utilizou também nas suas palavras o fato de que o principal motivo da indignação popular estava vinculado a uma palavra que ele usou, que é muito importante, porque ele usou a palavra injustiça, se referindo ao processo eleitoral, que é justamente, no caso do Brasil, uma responsabilidade de um órgão da justiça. Então, ele, de uma forma sutil, mas bastante firme, ele diz que é legítima essa insatisfação, haja vista que, pelo menos, esses 58 milhões de pessoas que votaram no presidente, que é um número que, no caso brasileiro, coloca os eleitores divididos, talvez não a sociedade, mas os eleitores, porque um terço votou em Bolsonaro, um terço votou em Lula e um terço não votou. Então, nem Bolsonaro, se fosse eleito, teria a maioria total, nem o Lula, se for eleito. Porque eu digo se for eleito, porque já foi considerado eleito pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas imediatamente considerado, reconhecido por todos os países, mas numa eleição em que há uma margem tão pequena, não se deu sequer a oportunidade da contestação e agora, por exemplo, já estão várias pessoas observando os boletins, analisando os boletins. Há várias questões que ainda estão muito estranhas. Por exemplo, existem boletins oficialmente publicados que estão com 0 votos para o presidente Bolsonaro. Em regiões que seria muito difícil que ele não tivesse nenhum voto. Isso foi algum erro técnico? Isso foi algum erro da urna? Ou isso foi algum erro de contabilização? Essas questões todas teriam que ser analisadas com um pouco de mais calma. E a população, na verdade, ela fica indignada não só por causa da injustiça que era flagrante, que havia um partidarismo por parte da condução do Tribunal Superior Eleitoral, tanto é verdade que hoje, ainda hoje, existem dezenas, centenas de perfis que estão bloqueados, canais do YouTube que estão desmonetizados, todos do espectro da direita. Então, existe toda uma insatisfação que eu entendo que é natural e que ela tem que ser conduzida para a legalidade nas palavras do presidente. Coronel, já volto ao senhor. Deixa eu ouvir também o Coronel Santiago Higashi, que está conosco. Coronel Santiago, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Nós estamos vendo essas manifestações todas. Em alguns casos houve a necessidade, sim, da utilização da tropa de choque.
mas pelo que a gente tem visto, talvez uma ou outra exceção, na maioria dos casos é quase um começo de operação do choque e logo depois as pessoas se dispersam, o que demonstra claramente o perfil diferente desses manifestantes. Bom, qual é a avaliação que o senhor faz desse momento, coronel? Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com a sua audiência. Primeiramente, ressaltar o que já foi falado várias vezes, né, por vocês neste programa. É livre a manifestação pacífica das pessoas. Então, é muito importante que seja garantido o direito das pessoas se manifestarem de forma ordeira e forma legal. Agora, da mesma forma, é necessário garantir o direito das pessoas de irem e virem, né, das pessoas que estão aí utilizando as estradas, de outros caminhoneiros que não aderiram aí às manifestações e querem passar, né? Nós devemos lembrar também que essa questão do abastecimento é muito importante, né? Pessoas vão passar necessidades aí por conta do abastecimento e, na verdade, qualquer manifestação, seja ela de direita, seja ela de esquerda, o objetivo principal é chamar a atenção para o problema e expor suas ideias. Então, não é criar confusão, não é criar caos, não é criar atrito. E nós vemos que nessas manifestações, a grande maioria aí das pessoas que estão participando entendem isso, né? Então, esses bloqueios, eles estão sendo resolvidos na sua grande maioria, e devemos lembrar que são centenas de obstruções na pista, né? E muitos lugares aí acontece na pista ser liberada e horas depois ela é interrompida de novo, então é recorrente, né? Mas nós vemos que essas situações, na sua grande maioria, estão sendo resolvidas, né, de forma pacífica. Então, a polícia também tem que agir de forma profissional, utilizando adequadamente a força, né, e priorizando a negociação, o diálogo, que é o que está acontecendo. Tanto a Polícia Rodoviária Federal quanto as polícias militares estão chegando até os locais, estão conversando com os manifestantes e eles estão liberando as vias. Agora, quando não há uma cooperação ou quando há uma resistência que seja necessária no uso da força, né, isso tem que ser feito de forma proporcional e de forma legal. Então, o policial tem que agir com imparcialidade dentro da lei. Tá, Coronel Higashi, só um questionamento pelo que o senhor disse aqui. Daqui a pouco eu vou trazer também o Jorge Serrão e também o Zé Maria Trindade nessa conversa, que também tem o Coronel Gerson Gomes, que fala conosco lá dos Estados Unidos. Mas, Coronel Higashi, o senhor está se surpreendendo com o perfil desse manifestante que está protestando agora, embora sim haja problemas em relação à afronta à Constituição do ponto de vista de ir e vir. É por isso que nós estamos com pistas bloqueadas e por isso que a polícia foi chamada a uma determinação judicial de desobstrução, ou seja, de tirar essas pessoas das rodovias. Mas como o senhor fez menção aqui, a gente também estava percebendo em outras manifestações, e por que eu vou usar, vou lhe fazer essa pergunta. Nós estamos nessa vida há 30 e poucos anos já, então a gente via que havia confrontos mais duros e a polícia de choque ficava por muito tempo naquele combate com os manifestantes. Não é o que nós estamos vendo agora, é um tipo novo de manifestante, ou seja, sim, ele fez um bloqueio, chama atenção, e na maioria dos casos, como o senhor disse, bom, depois tem lá uma negociação, às vezes tem um pouquinho de um início de operação do choque e logo depois se dispersa, como a gente viu agora há pouco. Ontem vimos isso na rodovia aqui próximo a São Paulo, na rodovia Regis Bittencourt, que liga o estado até a região sul, e também vimos agora há pouco na Castelo Branco. O objetivo que nós vemos aí não é causar transtornos, não é causar danos ao patrimônio, não é criar o caos. É realmente mostrar a insatisfação, né, do ponto de vista desses manifestantes, para que eles sejam ouvidos, para que as reivindicações, as solicitações que eles estão fazendo sejam analisadas, né? Então,
Eu não vou entrar no mérito exatamente do que eles estão pedindo, né? Para nós não chegarmos a extremos. Uhum. Mas é importante que politicamente todos, veja bem, todos os lados avaliem isso, o grau de insatisfação que essas pessoas estão tendo. Sim. E elas querem ser ouvidas. E o problema que nós vemos hoje, nos dias atuais, é isso. As pessoas estão com problemas, estão vendo determinada situação. Sim. E não estão sendo ouvidas. Foi exatamente o que disse há pouco também o coronel Gerson Gomes, ou seja, nós estamos tendo problemas de afrontas à liberdade de expressão, isso está na Constituição, derrubada de perfis de internet somente de um lado, e isso chama a atenção também. Tivemos episódios de censura durante o processo eleitoral, esta emissora é um caso concreto disso, isso tudo ficou muito claro. Deixa eu trazer aqui Jorge Serrão, nosso comentarista, também Zé Maria Trindade, outro comentarista em Brasília. O coronel Gerson Gomes e o coronel Santiago Higashi estão à disposição. Começo contigo, Serrão, por favor, quer fazer uma pergunta? Sim, perguntas bem objetivas para os dois coronéis. Estamos a 2 meses da posse do novo presidente eleito. Há risco desses conflitos sociais no Brasil se ampliarem até lá e depois da posse de Lula? Qual a avaliação de vocês? Começa com o coronel Gerson Gomes, então, só para a gente colocar um pouco aqui, para ter uma ordem, mas depois quero ouvir também o senhor, coronel Higashi. Por favor, coronel Gerson. A percepção que eu faço, eu, como todos sabem, sou um analista de geopolítica do Instituto Civitas, que é um think tank, e no qual, inclusive, eu sou o único militar. Pessoas brilhantes ali se reúnem. E eu tenho explicado para a grande maioria das pessoas, quando eu tenho oportunidade, de que essas manifestações, elas são um sintoma de uma doença, e a resposta que eu posso dar é a seguinte: se nós não tratarmos ou não, nesse momento, focarmos na doença, fica muito difícil nós analisarmos o sintoma isoladamente. E qual seria a doença? Vamos retornar um pouquinho. O presidente Bolsonaro, ele estimulou a sua militância, aos seus seguidores, a que optassem pela via democrática, pela via legal, de cercear ou tentar reequilibrar esse avanço do poder judiciário por intermédio do Supremo Tribunal Federal, que na visão dele e na visão de grande parte da população se travestiu de um partido político de oposição. Essa ideia, força, o presidente Bolsonaro passou a seus seguidores dizendo o seguinte: a maneira correta, constitucional de reequilibrar essa questão é fazendo uma eleição para o Senado de melhor qualidade. E o eleitor foi às urnas e realmente elegeu um Senado melhor. Qual é o problema hoje que se identifica? É que o Supremo Tribunal Federal, e particularmente por intermédio do presidente agora do Tribunal Superior Eleitoral, ele fez vários avanços que, na perspectiva de muitos juristas, não só da população, mas de grande parte dos juristas, são avanços inconstitucionais. Por exemplo, cerceando a liberdade de expressão, mas também avançando em empresários. Até hoje, por exemplo, o mais emblemático, que é o dono da Havan, está com as suas redes sociais de milhões de seguidores ainda bloqueada há mais de 2 meses. Esse tipo de atitude, ela foi numa escalada e, para a perplexidade da população, ela foi endossada pelo Superior Tribunal Federal. Quando existe essa situação, a população começa a se perguntar o seguinte: votamos, percebemos que o processo eleitoral, no nosso ponto de vista, foi injusto, e mesmo assim, o Supremo Tribunal Federal continua agindo de uma forma que leva a crer para o eleitor de que terá sido um esforço em vão. Por quê? Porque se o Supremo Tribunal Federal continuar avançando sobre o Executivo e o Legislativo, essa estratégia da legalidade que foi apresentada pelo presidente Bolsonaro, ela talvez não prospere. Então, essa inquietação, ela precisa ser interpretada na sua origem. Como que se resolve isso? Me parece que os atores políticos, como já foi dito aqui, tanto do Poder Legislativo e do próprio Poder Judiciário, precisam talvez se organizar
mobilizar para que haja uma autocontenção do Poder Judiciário, do próprio tribunal. O voto da ministra Carmen Lúcia, para mim, é emblemático, porque a gente percebe uma mulher inteligentíssima. Eu tive a oportunidade, inclusive, de almoçar com ela no Haiti, esteve na nossa mesa do comando, uma mulher brilhante. E, no entanto, o voto dela, se percebe o constrangimento quando ela fala que ela entende que pode se caracterizar uma censura. Ela, inclusive, num voto meses antes, fala que cala a boca já morreu, a população toda reverberou, quem manda na minha boca sou eu, e, no entanto, ela fala, eu sei que é uma censura, mas eu vou abrir uma excepcionalidade. Então, a população percebe que nós estamos vivendo um momento de exceção e queremos, e eu imagino que a população olhe e diz assim, ok, vamos voltar à normalidade, mas esse momento de exceção, esse estado de exceção vai cessar? Ou nós entraremos num período em que o Poder Judiciário, junto com o Poder Executivo, avançará sobre o Legislativo, e aí já não haverá sequer a possibilidade de um contraponto? Então, essa é a dúvida. Isso precisa ser esclarecido para a população. Coronel, Santiago Higashi, a pergunta que foi feita aí pelo Serrão, também ao senhor, eu só vou complementar o que disse o Coronel Gerson Gomes. Interessante que nesse voto da ministra Carmen Lúcia, que é do Supremo, mas também estava no TSE, o TSE não tem ministros próprios, só para lembrar a população disso, nosso espectador aqui, são ministros que vêm de cortes superiores, a começar do próprio Supremo Tribunal Federal. Ela reconhecia tanto que ali havia censura, que ela esperava que a partir da segunda-feira, dia 31, ou seja, no pós-segundo turno, aquela decisão do relator fosse revista. Ou seja, ali tinha uma contradição gigantesca, apesar de todos os méritos e conhecimentos aí da ministra Carmen Lúcia, que fez menção aqui o Coronel Gerson Gomes. Mas, Coronel Higashi, por gentileza, a pergunta que fez o Serrão. A gente está com um problema na conexão com o Higashi. Zé Maria Trindade está conosco, Zé, em Brasília. Seja bem-vindo, Zé. O Coronel Gerson Gomes está aqui à disposição também para um questionamento seu. Pois é, olha, Piotr e Coronel Gomes, o que acontece é o seguinte, há um grande debate aqui em Brasília sobre o posicionamento da Polícia Rodoviária Federal e das polícias estaduais, né? A inteligência da Polícia Rodoviária Federal tinha informações sobre a possibilidade destas paralisações. Daí, uma ação no Tribunal Superior Eleitoral, e eu não entendo mais o porquê do TSE está envolvido nessa história, como se as eleições continuassem, ou talvez já preocupando com as eleições municipais daqui a 2 anos, né? Mas o caso é o seguinte, há uma desconfiança de que houve a colaboração da Polícia Rodoviária Federal e das polícias estaduais, para que estas obstruções se instalassem, pelo menos. O senhor vê essa possibilidade? O senhor acha que a Polícia Rodoviária Federal fez corpo mole ou deixou acontecer? Eu creio que não, porque eu vou dar uma resposta técnica a esse assunto. Primeiramente, é preciso entender que a Polícia Rodoviária Federal ela não tem efetivos suficientes e meios para fazer frente a um tipo de manifestação nacional. O nosso país é um país de dimensões continentais e esse efetivo da Polícia Rodoviária Federal ele está espalhado em todo o país e o pior, ele vinha de uma operação em que praticamente todo o seu efetivo estava empregado no período eleitoral. Essa escalada de manifestações ela foi muito rápida e seria impossível para que a própria Polícia Rodoviária Federal pudesse fazer frente a essa situação de uma maneira tão rápida. Agora, uma das contribuições que aconteceram em relação à escalada dessa tensão foi justamente o próprio ministro Alexandre de Moraes, ele instrumentalizar esse tema, em vez de tratar esse tema de uma forma técnica, e talvez por causa desse atrito entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo, ele se dirige especificamente, diretamente ao diretor da Polícia Rodoviária Federal, ameaçando, intimidando, inclusive dizendo que mandaria prender, daria multas por hora, como se fosse possível para um diretor da Polícia Rodoviária Federal que tinha, sim, as informações de inteligência, já sabia o que poderia ocorrer, mas precisa haver uma articulação com as polícias militares estaduais, com as polícias rodoviárias estaduais, porque as estradas são interligadas, e é necessário que o serviço de inteligência levante se existe algum tipo de sustentação logística aos movimentos. É importante que seja feita uma negociação. Você não consegue retirar
10, 15, 20, centenas de caminhões de um bloqueio, quando os próprios motoristas não estão simplesmente ali se manifestando para prejudicar a população. Pelo contrário, eles pacificamente se colocam do lado do acostamento ou numa pista e dizem, não, e se for retirado o primeiro caminhão, os outros vão avançar? Aí o segundo diz, também não avança. Aí você retira o segundo. Aí o terceiro diz, eu também não avanço. Então, transcende a questão técnica policial. É óbvio que existe uma questão política que precisa ser articulada. O próprio caminhoneiro e a população começou a levar comida para os caminhoneiros. Ou seja, quem era essa rede de sustentação? Quando você pega as manifestações anteriores, nós observamos que havia uma legítima organização e pautas muito assim tangíveis, ou seja, havia a questão dos combustíveis, havia a questão das condições para os caminhoneiros, haviam questões trabalhistas, como foi o caso lá na manifestação dos caminhoneiros no governo Temer. Mas não é o caso agora. O que existe agora, como foi muito bem falado pelo Coronel Santiago, é uma manifestação de uma opinião, ou seja, de uma indignação. E isso está se consubstanciando, desta maneira, de uma manifestação que precisa ser conduzida para a legalidade, como o próprio presidente apelou. Ou seja, é legítima a indignação, mas ela precisa também ser interpretada, que hoje é um feriado no Brasil. Muitas pessoas, por não estarem trabalhando, estão aderindo a essa manifestação, inclusive fora das estradas. A grande maioria das estradas já está sendo obstruída, mas eu volto a insistir, nós precisamos discutir e atacar a origem do problema, e não somente os sintomas. Tá, Coronel Gerson Gomes, eu vou entrar num aspecto porque é nessas horas, dentro de processos democráticos, que a política entra em ação. Agora, 1h no horário de Brasília, 1h em ponto. E a gente viu aqui uma omissão do Congresso Nacional durante todo esse processo eleitoral, dos excessos do Tribunal Superior Eleitoral, de decisões um pouco mais atrás lá do Supremo Tribunal Federal, que levaram uma atuação talvez exagerada, fora das 4 linhas, fora da Constituição, questionáveis do ponto de vista da legalidade conhecida, ou seja, do pacificado na lei pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas a gente viu uma política completamente omissa nesse processo. E quando a gente vê situações em que você tem problemas institucionais como esse, só a política tem a capacidade e a legitimidade de resolver. Porque nesta eleição, vamos lá, o TSE estava, digamos, fora da legalidade. Esse é o entendimento de muita gente. O presidente é representante do executivo, mas ele é parte interessada porque, embora pudesse reclamar, mas ele concorria à reeleição. Quem tinha exatamente a condição política, até pela questão da representatividade popular, são 513 deputados de todo o país e 81 senadores, com 3 senadores por estado, ou seja, qualquer uma das unidades da federação tem 3 estados igualmente. A política falhou em todo esse processo e é por isso que nós temos uma crise com aparente ideia de sem fim, porque a política deixou de atuar exatamente nessa situação? Eu creio que a política ela tem que ser entendida num perfil um pouco mais amplo, ou seja, que transcende até ao papel do Congresso Nacional, né? E quando nós percebemos que o Supremo Tribunal Federal ele ingressa na política partidária, seja por seus ministros se manifestando publicamente, seja por seus ministros fazendo declarações no exterior, seja por seus ministros reunindo embaixadores para fazer uma articulação para que o resultado fosse reconhecido imediatamente como uma pressão a que não houvesse uma auditoria ou que não houvesse algum tipo de contestação. Ou seja, essas medidas que foram sendo tomadas e depois com o avanço sobre as liberdades de expressão, sobre a liberdade de imprensa. Então, houve uma escalada de situações no Poder Judiciário que, muitas vezes, a própria população ficava perplexa e dizendo a quem recorrer. O presidente da República, ele conduziu o processo repetindo reiteradamente: eu jogarei dentro das 4 linhas da Constituição. E ele foi muito pressionado durante muito tempo para escalar uma crise institucional e ele não fez. É importante que nós tenhamos esse tipo de honestidade intelectual de dizer que o presidente ele foi ao processo eleitoral,
ele trabalhou da melhor forma possível até para que o Congresso Nacional conversasse ou articulasse com o Supremo Tribunal Federal. Não podemos esquecer que houve 3, pelo menos, audiências públicas no Senado em que o ministro Alexandre de Moraes e outros ministros do Supremo se negaram a comparecer. Todos os ministros do Poder Executivo, quando foram convidados a prestar esclarecimentos no Congresso, compareceram e, no entanto, os ministros da Suprema Corte não compareceram, infelizmente, quando poderiam ser momentos desse tipo de articulação política. Então, o que nós vemos hoje é uma disfunção, e essa disfunção, para o eleitor, ela não passa uma tranquilidade de que é simplesmente uma questão de derrotados e vencedores. É importante em qualquer eleição, mais importante do que homologar quem venceu, é deixar todos os derrotados conscientes de que foi uma disputa justa e, em sendo uma disputa justa, é agora o momento de se rearticular, passar à oposição e trabalhar para que as suas ideias, as suas pautas não sejam demolidas, né? Não sejam erodidas pela própria política pública do governo que está entrando e depois, quem sabe, retomar ali nas eleições municipais de 2024 e até mesmo nas eleições federais de 2026. Esse seria o marco normal, mas para isso é necessário que haja uma autocontenção do Supremo Tribunal Federal, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no meu entendimento, na minha visão, ele volte a se despolitizar partidariamente, né? Porque é claro que ele tem um papel político, mas esse papel político ele tem que ser colocado dentro da constitucionalidade, e esse tipo de autocontenção é muito difícil de acontecer sem que o outro poder, que seria o poder legislativo, possa exercer a sua função. Então, a população precisa ser levada a essa convicção. E, por enquanto, não é isso, não existem sinalizações ainda de que a normalidade, essa harmonia entre os poderes vai ser restabelecida. E eu deixo, por último, nesse bloco, a seguinte ideia. O presidente da República, agora, ele não está mais no processo eleitoral como candidato, ele é o chefe do Poder Executivo, é o chefe de um poder da República e tem a responsabilidade de justamente fazer cumprir a Constituição, porque esse foi o juramento dele na diplomação. Então, agora ele tem sobre os seus ombros a responsabilidade de falar com o Supremo Tribunal Federal, de falar com o Congresso Nacional e envidar todos os esforços para que essa situação seja debelada. Então, eu creio que é esse o momento que nós vivemos agora. Coronel Higashi, o senhor está conosco novamente, tivemos um problema na comunicação. Há pouco a gente estava questionando justamente esse princípio da situação do momento, ou seja, o senhor teme que essas manifestações persistam, mesmo que da forma democrática, isso é o que se espera, porque aí a gente atende também à legalidade no que pode ser um conflito constitucional, ou seja, o direito de manifestação e o direito de ir e vir têm que caminhar juntos. Mas as pessoas estão demonstrando claramente essa indignação com o processo eleitoral. Há pouco eu conversava aqui com o coronel Gerson Gomes, sobretudo no aspecto de que, e isso é uma opinião que tenho aqui, vou deixar explícita na minha pergunta aqui, que a política falhou, ou seja, o Congresso Nacional especificamente falhou durante todo o processo. Desde lá atrás, quando a gente viu aquele fatiamento do processo de impeachment da ex-presidente Dilma, para a surpresa de ninguém menos que Fernando Collor, que tinha passado por um processo semelhante, ela não teve os direitos políticos cassados, mas o eleitor mineiro cassou depois nas urnas, ela não se elegeu senadora. Depois, todas as mudanças em relação àquela questão de prisão depois de julgamento em segunda instância, que o próprio Supremo gerou uma insegurança jurídica com mudança de entendimento. Aí depois as mudanças todas em relação, claro, à soltura do ex-presidente Lula, do entendimento do ministro Fachin, que o Supremo também confirmou, e o processo eleitoral que deu no que deu, e agora não temos essa indignação das pessoas. Como é que o senhor imagina que esse processo deva se dar a partir de agora? Porque a indignação não vai cessar. Isso é simples, a gente espera que seja tudo dentro da legalidade, mas a indignação continua existindo. Bom, eu gostaria de fazer análise de 2 pontos de vista. Primeiramente, uma análise geopolítica, né? Como mestrando em Segurança Internacional e Defesa pela Escola Superior de Guerra e como especialista em política e estratégia pela USP. E um outro ponto de vista
com experiência de 15 anos na tropa de choque da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E, primeiramente, eu gostaria de começar por isso, a parte operacional. Então, nesse momento, que é um momento delicado que nós estamos vivendo, embora esteja arrefecendo, os dois principais atores que nós temos nesses protestos, que são a polícia e os manifestantes, têm que tomar muito cuidado com relação à escalada da violência. Então, o que acontece? Nós temos muita gente interessada que os protestos fiquem violentos. E para ser objetivo, tanto da esquerda quanto da direita. Isso interessa a vários segmentos, infelizmente. E esses protestos fiquem mais violentos, né? Então, que os manifestantes ataquem a polícia, que a polícia ataque os manifestantes. Então, tem que ter muita calma nessa hora, muito diálogo. Os manifestantes precisam entender que o objetivo não é causar danos a quem quer que seja, né? Mas serem ouvidos. E a polícia tem que ter profissionalismo, muita calma. Então, nós temos que tomar muito cuidado com provocações que gerem esses problemas, né? Essa escalada da violência, que não é interessante para a sociedade, não é interessante para o Estado democrático de direito. Então, pode acontecer isso daí, né? Alguém avançar com um caminhão em cima dos manifestantes, né? A polícia agir aí, usar força de forma desnecessária e acabar ferindo ou matando manifestantes. Isso pode gerar um efeito cascata e um caos muito grande. Então, todos os envolvidos têm que ter calma e pensar que devem adotar as medidas para que isso não ocorra, né? Então, tem que haver muito diálogo nesse momento aí. Então, o que eu vejo do ponto de vista operacional é essa parte, tá? Os protestos estão terminando, só que pode acontecer isso daí, de uma hora para outra, de uma forma inesperada, né? Há uma atitude violenta, há um erro operacional e acaba acontecendo isso. Do ponto de vista geopolítico, nós temos que entender que todas essas manifestações que estão tendo agora, muita gente quer uma solução de momento. Intervenção militar, golpe, não sei o quê, é uma solução rápida para dar fim a um problema que nós estamos vivendo há muitos anos. Esse Estado democrático de direito, a situação que o Estado democrático de direito que nós estamos vivendo hoje, que está sendo atacado por vários lados, tanto da esquerda quanto da direita, isso já vem há muitos anos. Agora, com esse aspecto também, eu queria que o senhor concluísse seu raciocínio, por gentileza. Não, é muito importante o que você acabou de falar, né? Nós temos aqui no Brasil, infelizmente, uma ideia personalista a respeito de política. Nós apoiamos candidato A, candidato B, partido A, partido B, ideologia à direita e ideologia à esquerda, e nós, muitas vezes, nos esquecemos dos princípios que, independente da pessoa, independente da ideologia, têm que ser defendidos. Quais princípios? A liberdade. Então, quando a gente fala de protestos, né, e isso eu volto a falar, a situação que o Estado Democrático de Direito do Brasil vive atualmente de estar enfraquecido é um processo de vários anos e de vários problemas, né? Não só de uma fonte. Então, o que acontece? Daqui a pouco, né, com a mudança de governo, o que tem que deixar claro é o seguinte, né? Se o governo que foi eleito começar a desviar dinheiro, começar a roubar, começar a tirar a liberdade das pessoas, esses protestos, esse combate tem que ver não só das pessoas que estão fazendo protesto agora, mas daqueles que votaram no presidente que foi eleito, porque é a liberdade de todos, é a liberdade de todos os brasileiros. Então, é responsabilidade de todo cidadão brasileiro, todo mundo que votou, não interessa em quem, fiscalizar quem está no governo se está fazendo as coisas direito,
se está fazendo as coisas dentro da lei, se não está beneficiando só uma determinada classe política, uma determinada classe econômica, né? Exigir que sejam feitas as coisas para o Brasil, em primeiro lugar, e depois para outros países. Então, é uma coisa não só da esquerda, da direita, do político A, do político B. É uma coisa que todo brasileiro, todo cidadão tem que lutar por isso. Nós tivemos um problema na comunicação com o Coronel Higashi. Deixa eu voltar aos nossos convidados aqui. O Coronel Gerson Gomes está conosco e também o Coronel Santiago Higashi. Coronel Gerson Gomes, bem-vindo. O Coronel Higashi não está conosco, então eu converso com o Gerson Gomes. Coronel, a gente viu aí manifestações pacíficas, nem o clima inóspito do Rio de Janeiro que está chovendo. Em São Paulo o clima também está ruim, está frio, caiu muito a temperatura e as pessoas estão chegando, as manifestações são pacíficas, são famílias vestidas de verde e amarelo, cantando o hino nacional e defendendo a Constituição. É verdade. E eu vejo duas ótimas notícias, né, com essas imagens. A primeira é que mesmo aqueles que estão com cartazes defendendo a intervenção federal do artigo 34, outros com o artigo 142, essas pessoas, na realidade, foram para a frente do Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro, do Comando Militar do Sudeste, em São Paulo, no Ibirapuera, e em várias outras, no Rio de Janeiro, na Vila Militar, em vários outros locais na frente dos quartéis, porque elas procuram, ainda dentro de um modelo mental, se refugiar nas Forças Armadas que passam para a população aquela certeza de que estão, e sempre estiveram, como sustentação ou podemos dizer, como a própria Constituição diz como garantidoras dos poderes constitucionais. Então, é legítimo que elas procurem refúgio ou procurem socorro em algum lugar. No entanto, é importante que nós aproveitemos esse espaço aqui para esclarecer. O artigo 34, que está sendo evocado por muitas pessoas, a intervenção federal, ele foi concebido para explicar a intervenção federal nas unidades da Federação e do Distrito Federal. Ele não foi concebido para uma intervenção federal sistêmica, ou seja, uma intervenção federal em toda a nação simultaneamente. Então, esse não é o espírito do legislador e é só a gente verificar o texto constitucional. Então, nós temos exemplos recentes para lembrar ao nosso ouvinte, seja aquela intervenção federal que foi feita no Rio de Janeiro, ali naquela situação com o governador Pezão, e logo depois... inclusive com o vice-presidente da chapa do presidente Jair Bolsonaro, o general Braga Neto era o interventor federal. Nós tivemos a situação em Roraima, em que o próprio general Pazuello foi o interventor nas finanças ali do Estado, que estavam numa situação dramática, e depois ele, inclusive, é chamado ali para assumir a Operação Acolhida por causa do seu conhecimento do Estado. Então, nós temos situações que aconteceram recentes, que nos remetem ao que seria esse artigo 34. Então, não é o caso, mas eu fico feliz, eu te confesso que eu fico feliz, porque eu vejo um esforço da população de achar algum caminho constitucional para fazer frente a essa insatisfação. Isso já é um avanço muito grande, eu acredito, realmente. É claro que na cabeça de muitas pessoas ainda existe aquela ideia de 1964, de que havia um mundo polarizado ou bipolarizado. Essa situação mudou completamente. Nós percebemos que há uma articulação junto à opinião pública internacional muito grande, haja vista o reconhecimento acelerado do resultado do Tribunal Superior Eleitoral, e inclusive é curioso, por exemplo, nós tivemos a eleição no Peru recentemente, também que venceu um candidato de esquerda. No entanto, ela foi contestada, teve que ser auditada, foi ajuizada e demorou-se ali um mês para que se pudesse ter um resultado oficial. Eu entrei nas redes sociais hoje e fui fazer uma pesquisa para saber o resultado de uma dessas sessões e realmente confirmei que essa sessão ela está com 0 votos para o candidato Jair Bolsonaro. É intrigante, mas está ali, eu confirmei. Mas quando eu fui confirmar, é interessante que apareceu em inglês, eu estou aqui nos Estados Unidos, um pop-up no meu celular dizendo que as eleições no Brasil já estavam definidas e que eu poderia acessar o site tal para ter conhecimento dos resultados homologados.
Interessante que até os aplicativos, eles rapidamente se organizaram para referendar esse resultado. Então, eu acho uma boa notícia de que o povo se manifeste, é legítimo, e essa manifestação, de certa forma, passa ao presidente Bolsonaro também e principalmente aos mandatários eleitos que vão assumir seus cargos a partir de fevereiro, aquela segurança de que esse movimento chamado bolsonarista, ele transcende até a própria pessoa do presidente Bolsonaro, e ele, na verdade, defende algumas ideias, e essas ideias parece que vieram, se organizaram e devem permanecer. Interessante, viu, Coronel, citar, porque desde aquelas primeiras reuniões e do estilo Alexandre de Moraes de fazer todas essas redes sociais, isso ficou quase como decidido por um algoritmo. Qualquer momento em que você cita assunto que o algoritmo entende como eleições, vem esse recado aqui no Brasil em qualquer momento. Qualquer pessoa que cite eleição, qualquer assim, está muito claro ali também. Obrigado, Coronel Gerson Gomes, pela gentileza de participar conosco aqui nessa cobertura especial. Boa tarde ao senhor, hein? Boa tarde e felicidades aí, um bom trabalho à nossa Jovem Pan.